Vamos retornar agora do intervalo com o vídeo dos comentários. O material que chega se materializa na minha cola, que sem ela não seria possível dar sequência a esse trabalho de estudos, né? Bom, vamos iniciar? Então a pergunta 546 nos fala o seguinte: no tumulto do combate, o que ocorre com os espíritos que sucumbem? Ainda se interessam pela luta depois da morte? A materialização me diz o seguinte: imaginemos qualquer espírito que desencarna de uma forma violenta, como um acidente de carro, um atropelamento, assassinato, uma explosão, formas violentas como essa aqui da guerra, né? Esses irmãos ficam atordoados, sem saber o que está acontecendo, porque são formas repentinas, né? Acreditam estar vivo e continuam suas tarefas como se tivesse ocorrido um breve intervalo. Sabe aquele cochilinho? Tá rapidinho, mas ele acha que ainda está na atividade, né? Infelizmente, demorando nessa situação de acordo com a evolução de cada um. Então, se isso acontecer com cada um de nós, vai depender da nossa evolução que a gente vai despertar para aquele momento, né? Mas em todos os casos de morte violenta que eu andei pesquisando, dá esse intervalo, a pessoa continua na atividade, uma guerra, ela continua guerreando. Se está dirigindo um automóvel, ela está com aquela sensação, bateu, parou e tal, na verdade, daqui a pouco ela acaba vendo até o corpo dela estirado, preso nas ferragens, enfim. E é uma situação forte, né? Para o espírito, né? Toma aquele choque, mas tudo depende, essa demora, entre aspas, para visualização é o tempo que cada um tem de acordo com a sua evolução. Em quantas oportunidades, nas sessões de desobsessão, não nos deparamos com essas situações? O espírito acha que ainda está vivo e não sabe onde está. Reclama que as pessoas com quem ele fala não a escutam. Cheguei a ter um caso que acabou sendo até interessante. Era um espírito que havia desencarnado. Pelo visto, ou ele estava indo para uma festa, ou ele estava numa festa quando ele desencarnou. Conversa vai, conversa vem e tal, falando que ele não poderia continuar naquela situação, tudo, que ele teria que seguir em frente, e ele falando que ele estava na festa, ele estava muito contente, e não me parecia ser um espírito ruim. Ele estava sem esclarecimento, ele não sabia o que estava acontecendo. E na hora que chegamos à conclusão, vamos seguir com os irmãos de luz, ele falou, vamos, mas deixa eu tomar mais uma cervejinha, que ela está uma delícia, ela está geladinha. Ele tinha plena convicção que ele estava saindo da festa, queria deixar a cervejinha dele do lado e ia seguir com o irmão. Ele queria a todo custo tomar mais uma cervejinha. E ele ainda falava. Então, a forma que ele se dirigia não me parecia ser um espírito ruim, e sim, sem esclarecimento. Faz parte. Então, mesmo, não sei se aonde exatamente ele desencarnou, mas ele tinha certeza que ele estava vivo e estava participando dessa festa. Voltando ao caso da guerra, infelizmente, como em todas as situações, será o sofrimento que irá tirar da ignorância, levando-o à procura de esclarecimento. Todos precisamos de tempo para o nosso aprendizado espiritual. Cada qual é um ser individual. Cada qual tem o seu tempo e terá o seu tempo para despertar. Nem antes nem depois, sempre na hora certa. Na hora que avançarmos para a nossa maturidade espiritual, né? O parágrafo abaixo reflete muito como somos. A ignorância, movida pelo instinto, nos traz violência. A violência é estado natural do homem ou do espírito primitivo. E todos passam por esse estado ligado à ignorância. É muito grande o trabalho dos benfeitores espirituais em uma guerra. Eles redobram seus esforços para socorrer a todos, dando a cada um segundo a sua necessidade espiritual. Lembra do filme, ou da radionovela, do livro do Nosso Lar, quando da Segunda Guerra, ou durante a Segunda Guerra, como era intenso o trabalho na esfera espiritual? Uma comoção, a preocupação que tomava conta de todos,
por saberem os resultados que um evento como a guerra, os resultados que causam. O que todos os encarnados e desencarnados pediam naquele momento: orações. É muito importante. Até pelo o momento que estamos vivendo, não criamos essa corrente no grupo, que aliás a dona Julinha está sensacional com as suas orações e vibrações na hora da Ave Maria. É uma hora forte, tá? É uma hora que, independente de onde tiver, todos os países, todos os locais têm as suas 18 horas, é um horário forte, onde todos estão mentalizando. É como se vocês assistirem e relembrarem do livro, da radionovela ou do filme Nosso Lar, quando eclode a Segunda Guerra, aquele momento e antes, que antecede ela, as orações eram muito fortes, a vibração do planeta muda. Com a guerra, tipo, sabe, imagina a família Adams, aquela nuvenzinha escura, acontece isso, toma conta do planeta. Então só através das orações e muita vibração, de muita luz, vai dissipar isso, né? É como a tempestade, né? Aquelas nuvens escuras, fortes. Depois que passa, abre-se o céu novamente e vem o sol, vem a luz, tá? Então é muito importante esse horário das 18, das vibrações. Cada qual tem o seu horário das suas orações, mas todos juntos, a força por planeta é imensa, é gigante isso, né? Voltando aqui, as mortes violentas atordoam as almas que desencarnam, e as mãos benfeitoras a assistem pela força do amor e da renúncia em favor de todas essas criaturas de Deus. Existem muitas delas que julgam não estarem mortas, por desencarnar sob influência ainda do ódio, que é pior ainda. Ela tem a certeza que está encarnada e está lá praticando o seu. E ainda está praticando aquilo que estava e com o ódio dentro do seu coração, essa animosidade. Não deixa ela perceber. E ela continua, segue o jogo, como se nada tivesse acontecido para ela, né? Eles nos pedem: oremos juntos para que no amanhã o homem não desperdice mais o tempo com lutas, intrigas e discórdias. Com isso, muitos espíritos, ao desencarnarem em plena batalha, passam a não se interessarem mais pela guerra, por sentirem que ela é inútil, sendo então recolhidos por espíritos generosos a colônias de recuperação espiritual. Mas todos são diferentes. Outros ficam envolvidos nas batalhas cada vez mais, sofrendo todas as consequências que advêm da brutalidade, que nada mais é que um estado de ignorância do encarnado, né? E também do desencarnado, né? Porque a influência espiritual é muito grande, né? Não podemos deixar de entender que guerra não é somente de irmãos que matam irmãos. Elas existem em muitas situações, como lutas motivadas pela ignorância, em que o orgulho toma a dianteira, aquelas que o egoísmo inspira a vaidade. Muitos campos de batalha são os lares, os locais de trabalho. E temos também um campo de batalha individual, não temos? São as nossas lutas internas, dentro de cada um de nós, que sempre travamos com nossa consciência. Aqui digo em todos os sentidos, né? Erros que cometemos e julgamos que fazemos, às vezes por puro pensamento, né? Um erro que a gente tem, a gente não pode julgar, né? E é complicado. Todos nós fazemos o julgamento, ou pré-estabelecemos uma sentença. Vou dar 2 exemplos aqui muito recentes, né? As crianças mortas na cidade de Saudades, olha que nome ainda, em Santa Catarina. Uma, 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, e as duas, outra uma professora e uma assistente, né? Que acabaram desencarnando de uma forma violenta, né? Por um espírito que poderíamos chamá-lo de ofendido, né? Um espírito encarnado. Poderia dizer que aqui o espírito ofendido encontrou seus desafetos do passado e que para eles não são crianças inocentes, são os causadores de seu sofrimento,
E cada qual de nós emitiu um pensamento, né, sobre essa situação. Aqui não tomo para pedir para que ninguém fale o que pensou, né? No politicamente correto, aí o que a gente fala? Não, esse irmão tem algo do passado. Mas esse foi o nosso primeiro sentimento? Como no caso aí da cidade do Rio de Janeiro, lá, Jacarezinho, onde 28 pessoas, se não estou enganado, entre suspeitos e policiais desencarnaram. Começou com um policial que a hora que estava subindo o morro para fazer a diligência, foi o primeiro a desencarnar, né? Aí ocorreram sucessivos desencarnes que podem ter sido execuções. Qual foi o nosso primeiro pensamento? Isso é uma batalha que cada um de nós trava, e nós temos que modificar. É difícil? Muito, muito. E o que aqui vos fala, não é que ele falou, esse irmãozinho, ele encontrou desafeto, o que matou as criancinhas, né? Qual que é o primeiro pensamento nosso? É isso que temos que controlar. Isso é uma batalha interna, é um exemplo. Mesmo com esses casos do Rio de Janeiro, né? Traficantes, outros que já tinham cumprido pena. Qual foi o nosso primeiro pensamento? O nosso primeiro pensamento reflete o nosso estado ainda evolutivo. Depois a gente pode até mudar o pensamento, na hora que você lê alguma coisa ou outra e tal. Mas o importante é o primeiro. É esse que nós temos que controlar. Esse instinto nosso. Não é? É difícil? Muito. Muito. É um aprendizado e eu, particularmente, faço todos os dias de modificar. Tem que modificar. Senão não adianta nada. A gente vem aqui, faz um trabalho lá na casa, mas se o nosso eu não mudar, não vale nada. Aqui eu estou, como dizer, um papagaio de pirata. Estou reproduzindo aquilo que me chegou. E isso tem que fazer com que eu mude as minhas atitudes, os meus pensamentos. Tem que corrigir. Temos muito ainda a aprender. Mas tenho certeza que estamos no caminho certo. Eu classifico como uma batalha, essa melhor evolução moral. Pelo menos para mim. Temos que fazer, é uma batalha. Bom, vamos para a pergunta seguinte, 547, que ela nos fala o seguinte. Os espíritos que se combatiam, estando vivos, uma vez mortos, se reconhecem por inimigos e são ainda obstinados um contra os outros? O que eu consegui materializar aqui foi o seguinte. Aqui acredito ser muito parecido como quando ele é ferido, né? Usamos a expressão está com sangue quente, adrenalina, né? Nos estudos anteriores, que os espíritos encarnados durante a guerra, a batalha, tomavam um tiro e continuavam se defendendo e tal. Só depois que baixava a bola, a adrenalina, que ele ia ver que estava ferido. Muitos iam se transformar num ferimento mortal. Acaba não sentindo de imediato um ferimento e continuando a batalha, que é o instinto de sobrevivência. E com a morte deve ser o mesmo, ou seja, após a morte, muitos dos espíritos que sucumbiram na guerra continuam em lutas e conservam a inimizade por longo tempo, eu diria, até que comecem a sentir a realidade, tanto o ferido quanto com quem desencarnou, né? Costumamos falar, cada cabeça uma sentença, e com os sentimentos não foge a regra. Cada qual sofre de formas e situações diferentes, tanto encarnados e desencarnados. Os espíritos comandantes lá do fronte, né, da linha de frente das batalhas, eles não têm consciência e certeza plena do que vai ocorrer. Somente nas horas de silêncio, eu diria assim, aquele silêncio que dá aquela acalmada, ou mesmo durante a própria batalha, ou a gente às vezes não saímos do ar um pouquinho, está acontecendo aquelas coisas ao nosso redor, não parece que a gente abstrai tudo aquilo que está ao nosso redor e a gente fica como se estivesse sendo transportado para um outro lugar, que parece que até o silêncio bate em nós. Deve acontecer o mesmo. E nessa hora do silêncio, vem aquela voz interna que todos conhecemos bem, que nos fará refletir sobre todos os acontecimentos que antecederam a calmaria
e aquela hora que a consciência vai apitar, né? Vai nos mostrar, vai nos julgar. E por mais que possamos tentar dar uma razão aos fatos, sabemos quando algo não foi certo. Nos gera uma inquietação, eu diria uma inquietação espiritual. Nossa famosa consciência, né? Depois deve gerar aquela pergunta, né? Para aquele que está lá no front. Qual a diferença em uma criatura de um país para o outro? Isso que eu falo que deve bater aquele silêncio interno, ou mesmo dar aquela silenciada da guerra. Qual que é a diferença? A hora que cai a ficha do que está acontecendo, e principalmente no desencarne, que aí ele continua na batalha, aquelas coisas todas, a hora que bate. Qual que é a diferença entre um e o outro? Um fala português, outro inglês? Sei lá, um fala alemão, outro italiano? Um é preto, outro é branco? Um é amarelo, outro é negro? Vai se saber, né? É difícil, né? Muitas guerras ainda, por intolerância, por cor, negro, amarelo, indígena, vai se saber ao nível que chega a intolerância do ser humano, né? Precisamos de harmonia para viver melhor, e não de guerras, que até hoje somente geraram discórdia, violência, abuso e escravidão. Né? Porque quando a gente pensa em escravidão, a gente está pensando nos irmãos negros, né? Africanos, coisa do tipo. Mas antigamente a escravidão vinha com aquele que perdia a guerra, tá? Gera todas essas consequências. É uma brutalidade, infelizmente é uma brutalidade. Tudo vai depender do nosso estado emocional. Se desencarnar em paz, tranquilo, sem ódio, teremos, se for necessário, uma passagem para expurgo mais tranquila, né? Agora, se o espírito desencarna com ódio, no mundo dos espíritos continua odiando, que irá se transformar em obsessão, e assim por diante. Vivemos onde se encontram fixados os nossos pensamentos. Quando alimentamos paixões inferiores à morte, não irá mudar o conceito vida, pensamentos menos elevados. Irmãos menos elevados se sintonizam conosco quando a gente está com ódio. Então, nos estudos anteriores que a gente falava que aqueles irmãos, os escravos negros, que ainda eram chamados de pretos, aquelas coisas todas por causa da pele e tal. Agora você imagina esses irmãos que desencarnaram daquela forma tão violenta, jogados ao mar, vivos, né? Era uma batalha de sobrevivência que ele travava ali nas águas. Quando ele conseguia, talvez, quiçá conseguir boiar, ele ainda tinha os tubarões que vinham, que mudaram os seus hábitos alimentares. As pessoas que foram condenadas pela Inquisição, era uma batalha, às vezes pela opinião religiosa acontecia isso, ou alguém as condenava porque tinham poder. Aí você imagina o ódio que tomava conta desses seres, né? Quando havia as batalhas lá na idade de Roma, principalmente, os outros países eram tornados, outras nações, cidades, países também, que se transformavam em escravos deles, as brutalidades que aconteciam. E ali não tinha problema de cor, que era negro, preto, amarelo, não, era simplesmente que perdiam, viravam escravos. E era uma batalha para aquele espírito que tinha liberdade e se tornava um escravo e depois desencarnava de forma violenta. Como esses espíritos chegavam lá do outro lado com ódio e rapidamente tinham que mudar esse pensamento? Muito difícil. A espiritualidade vem nos mostrando ao longo do caminho, ao longo do tempo, essas brutalidades que aconteciam e o trabalho que eles têm para voltar tudo a um nível de paz, de consciência, né? Um bom recado para nós. Após a morte, és o mesmo homem que foste durante a vida na Terra. Não existe o chamado passe de mágica para transformar trevas em luz de uma hora para outra. Somente o tempo, pelas bênçãos de Deus, consegue, na marcha determinada pelo Criador, mudar no silêncio da vida a mentira para a verdade, o ódio para o amor, a guerra para a paz, a inimizade para a amizade. A nossa vida pode ser um poema de luz ou de trevas,
um gorjeio de vida ou de morte, dependendo dos caminhos que pretendemos seguir. Simples assim, após a morte, continuaremos a ser o que somos. Não existe variante de condão, pim, morreu, virou anjinho. Não. Não existe isso. Óbvio, se você é bom, segue para esse lado. Se você é menos bonzinho, vem para esse. Agora, se você é ruinzinho, filhinho, a porta é essa. Então, cada qual vai ter o seu caminho trilhado por aquilo que procede aqui nessa vida, né? A forma que conduz a sua vida. Pensamentos, atitudes, enfim. É a nossa batalha. Temos que domar isso de qualquer forma. Ao terminar uma batalha, um espírito nunca se encontra calmo, mas os mais esclarecidos, com pouco tempo, se refazem, arrependendo-se e pedindo a Deus que os encaminhe para os roteiros certos. Sempre a nossa vontade verdadeira. Quando no popular envergarmos, quando ficarmos de joelho, sempre com sinceridade, arrependimento sincero, assistência surge pelos companheiros que já despertaram muito antes do que nós, né? Aqueles irmãos evoluídos, né? Que geralmente quem vai nos dar o primeiro auxílio aí, o primeiro encontro é o nosso mentor, né? Nosso anjo da guarda. Ajuda nunca falta ao necessitado, pois na escala de Deus todos somos iguais. Não existe diferença, meus amigos. O que vai diferir cada um de nós são as nossas atitudes. Jamais será nossa cor, jamais será nossa instrução aqui, jamais será o que temos aqui de bens materiais, e sim a nossa conduta, a nossa forma de agir. Tá? Então, por isso que eu falei lá atrás, o nosso pensamento. Temos que ter essa batalha vencida para podermos realmente evoluir. A 1548 e última desta noite, ela nos fala o seguinte: o espírito que assiste de sangue frio a um combate como espectador testemunha a separação da alma e do corpo. E como esse fenômeno se apresenta a ele? Meu entendimento foi o seguinte: como a resposta nos fala que, infelizmente, pontualmente nesta situação principalmente, são raras mortes instantâneas. Com isso, o espírito, depois de sua morte violenta na batalha, fica como espectador, assistindo aos seus irmãos matando e morrendo nas lutas. Mas entendo que se faça necessário esse tempo para que aflore o arrependimento espiritual nesse momento. Morre o homem velho para nascer o homem novo. Nessa situação, contamos também com os benfeitores espirituais, que precisam procurar formas ou meios, ou melhor dizendo, separar o corpo físico do corpo espiritual, libertando assim a alma de maiores sofrimentos, pois acontece desrespeito aos corpos, né? Que ele serviu de instrumento para a vida na Terra. Aqui lembramos que o livro foi escrito há 165 anos, o aniversariante. Imagine um conflito, vamos voltar lá no passadão, de indígenas, de etnias diferentes. Eles comiam seus adversários. Para quê? Para possuir a coragem daqueles que eles estavam combatendo. Tiravam o couro cabeludo, que era um troféu, um prêmio, uma medalha. Na Idade Média, saqueavam e violentavam os corpos, cortavam suas cabeças, deixavam restos espalhados para intimidação e etc. Então você imagina, o espírito já está atordoado pelo fato da batalha. Desencarna, não sabe o que está acontecendo ainda e vê essa violação às suas vestes, à sua roupa. É de causar arrepio, né? Mas tudo isso parte lá do passado, primitivo nosso, mas acontecia. Vai saber se não fomos indígenas e a hora que estávamos na batalha não comemos carne, coração ou fígado, ali separava na hora e comia para quê? Para pegar a força daquele irmão que desencarnou. E se nós também sucumbíamos na batalha e não éramos agredidos dessa forma, como é que sentiríamos? Não é? Então, o trabalho de batalhas
bem grande para o plano espiritual. O recém-desencarnado, observar a carnificina, sofre o impacto da realidade e as bênçãos de Deus penetram o seu coração, lhe dizendo que basta de alimentar as trevas, que venha para a luz. Na formação de outra existência, que é a oportunidade para a revisão de tudo, o que se fez de mal, para trazer somente o bem. A consciência do arrependimento cresce e muitos pedem, quando preparados, para trabalhar no meio das guerras, em ajuda aos seus irmãos que ainda permanecem no estado ainda de ignorância espiritual. O parágrafo seguinte foi escrito pela alta esfera espiritual. No amanhã, que não está muito longe, cinema e televisão mostrarão a realidade, quem sabe por aparelhos especializados, o que se passa com os desencarnados depois da batalha, para mostrar aos homens o maior sofrimento que ocorre com a alma em plena luta, onde o ódio envolve e modifica todos os sentimentos, alertando aos encarnados, em muitos casos desencarnados, o que se passa com o homem embrutecido na carne e fora dela, que ainda não descobriu o amor. Eu achei muito bacana esse parágrafo, por isso que eu coloquei aqui, que eu penso que se fosse permitido pela alta espiritualidade, quiçá um dia isso venha a acontecer, todos esses irmãos mostrar o antes e depois de várias situações. Eu acredito que isso poderá evitar muitos erros, né? Não que vão se cancelar esses erros, né? Como, por exemplo, um suicídio, né? Ah, você está com esse pensamento, em sonho leve, e mostra, é assim. É isso que acontece. Mas o livre-arbítrio é de cada um de vocês. Depois você volta do seu soninho, você acorda, tem uma lembrança. Se ainda permanecer esse pensamento, como dito, o livre-arbítrio é teu, mas você já viu o que acontece. E aqui essa passagem, ela quis demonstrar isso. Se fosse possível mostrar o que ocorre aos espíritos durante uma batalha, quiçá isso seria eliminado da face da terra, né? Mas, meus amigos, como eu diria, esse é um sonho de verão. E temos que acender esse país, esse mundo, né? Não esse país, mas também, né? Prova e expiação para a regeneração, para tudo realmente ter uma mudança, né? A evolução completa de todos os seres que aqui habitam. Deus que se encontra na nossa consciência nos cobrará de acordo com os nossos atos. As sementes nascem de acordo com a semeadura. Resumindo, mesmo que venhamos em algum momento ser espectadores dos acontecimentos, mas alguma coisa podemos tirar de lição com isso, nos educar e instruir. Né? É aquela coisa, né? Por pior que possa ser, sempre haverá uma lição. Sempre temos que tirar. A hora que bate a consciência, dá aquele momento que só nosso, a gente vai identificar e a gente vai acabar tirando proveito. Porque nós vamos identificar o acontecimento. Aquilo que fizemos e tal gerou isso. Aquele pensamento brutalizado gerou isso. Né? Então, só com o tempo. Como eu gosto quando aparece isso. Nem antes, nem depois. Na hora certa. Finalizando com Miramês, o estudo dessa noite. Comunga com indulgência para com os erros alheios. Se não gostas de erros, não erres, dando exemplos para os outros das virtudes conquistadas, mas sem alarde. A boca não precisa anunciar o que possui. Tu deves irradiar as virtudes. Isso é que é dar com uma mão sem que a outra veja. Bom, meus amigos, essa noite é só. Encerramos mais um subitem do nosso estudo do Livro dos Espíritos, que mesmo o velhinho aqui tendo 165 anos, nos traz a grandes reflexões, a interpretações, como nos casos citados, né, do Sul, do Rio de Janeiro, sempre não tem coincidência, como o Nando gosta de falar, e fala muito bem sobre isso. Todos os acontecimentos estão interligados, acontece isso, aquilo, e é tudo cíclico, vai indo e vai voltando, até que uma hora não volte mais
esse negativismo, né? Então, temos muito que orar e vigiar, melhorar os nossos pensamentos, vencermos as nossas batalhas internas. Esse é o objetivo da nossa reencarnação. Bom, meus amigos, ainda estamos de forma virtual, então agradeço essa presença bendita de todos vocês aqui em minha casa, agradeço essa oportunidade maravilhosa de adentrar ao lar de cada um de vocês. Nesse momento eu deixo um grande abraço, tenho a certeza que nos reencontraremos na próxima semana no nosso estudo do nosso velhinho, Livro dos Espíritos. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e uma semana abençoada. Até a próxima semana, obrigado pela paciência, fiquem com Deus.